Que tal fazer um delicioso bolo de aniversário de uma maneira bem simples? A massa do bolo é fofinha e feita no liquidificador. O recheio é bem simples de fazer e na decoração eu usei apenas um bico de confeitar para fazer todo o acabamento. E essa delícia de bolo é um dos sabores mais pedidos nas confeitarias. Leite ninho com morangos. Vem aprender! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se! Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Vamos começar então pela massa do bolo. E eu vou fazer uma massa de liquidificador. Aqui eu vou colocar 4 ovos, meia xícara de óleo, 1,5 xícaras de açúcar. Aqui eu estou usando refinado, mas pode usar o açúcar cristal também. Essa xícara que eu uso como medida tem 250 ml, mas lembrando vocês que ml não são gramas, então na descrição do vídeo eu deixo tudo anotado para vocês em peso também. Vamos colocar aqui também meia xícara de leite bem quentinho. Não é fervendo, mas bem quentinho. E agora nós vamos bater por 3 minutinhos. É importante bater por esse tempo para que os ingredientes fiquem bem emulsionados e assim o nosso bolo vai ficar bem fofinho. Agora eu vou transferir essa batida para uma tigela e vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Primeiro eu coloco 1 xícara, peneiro e já misturo. Agora que eu já misturei bem, eu vou colocar a 2ª xícara de farinha. Vamos peneirar. Vamos misturar até a massa ficar homogênea. Eu vou acrescentar meia colher de sopa de essência de baunilha e 1 colher de sopa de fermento em pó. E vamos misturar. Agora nós vamos então colocar a massa em uma forma. Aqui eu estou usando uma forma retangular que tem 25 centímetros de comprimento, 18 de largura e ela é bem alta, tem 10 centímetros. Eu não untei a minha forma, mas eu forrei o fundo com papel manteiga. E enquanto eu estava preparando a massa do bolo, eu já liguei o forno e deixei pré-aquecendo em 180 graus. Esse bolo pode ser feito também em uma forma retangular daquelas mais baixinhas, desde que ela seja um pouco maior que essa. Você pode usar, por exemplo, uma forma retangular de 31 centímetros de comprimento por 20 de largura e 5 de altura. Ou também pode fazer essa massa em uma forma redonda de 24 centímetros por 6 ou 7 de altura. Agora então eu vou levar ao forno e deixar assar, geralmente 40 a 45 minutinhos. Mas fica de olho aí no seu forno, porque de forno para forno dá diferença. Enquanto o bolo está assando, vamos preparar o recheio. Vamos precisar de 2 caixas ou 2 latas de leite condensado. Pode ser a marca de sua preferência. Aqui eu não tinha as 2 da mesma marca, estou usando inclusive uma de cada marca. Vou acrescentar 120 gramas de leite ninho. Pode fazer com outra marca de leite em pó também. Porém, como eu estou dando nome ao meu bolo de bolo de ninho com morangos, então eu estou usando o ninho mesmo. Esse daqui integral. E agora vou misturar bem até o leite condensado incorporar esse leite em pó. Agora eu vou acrescentar 1 caixa de creme de leite e 150 ml de leite. Se você não tem balança para pesar o leite ninho, pode colocar 6 colheres de sopa bem cheias, aquelas colheres de mãe. Antes de levar ao fogo, mexa até ficar homogêneo. Agora vou levar ao fogo, mexendo sem parar para não grudar no fundo da panela. Aqui eu estou mexendo o nosso recheio aproximadamente 10 minutinhos. Ele levantou fervura, já engrossou e eu vou mostrar o ponto.
Quando você pega aqui com uma colher, joga o recheio e ele cai assim em blocos, e esses bloquinhos vão ficando em cima do recheio que está na panela, então esse é o ponto. Retiro do fogo então e já transfiro o recheio para uma tigela. Agora eu vou deixar esse recheio esfriar totalmente. Posso deixar na bancada ou levar à geladeira. Agora que o meu recheio já está frio, eu vou fazer então a segunda parte. Nessa tigelinha eu vou colocar 100 ml de chantilly bem gelado. Aqui eu estou usando chantilly desses de caixinha, tá? Esses industrializados. E vou acrescentar 3 colheres de sopa de leite ninho. E agora eu vou bater até se transformar em um chantininho bem firme. Estou misturando um pouquinho antes para não levantar uma nuvem de leite ninho na minha cozinha. Tem que ser bem firme para não desandar o recheio. E mais um segredo para não desandar o recheio e ficar mole depois vazando no bolo é deixar essa primeira parte do recheio esfriar. Então eu coloco todo o chantininho e agora vamos misturar. E olha que bonito que ficou o recheio. Bem cremoso e consistente e com um toque aveludado. Aqui o meu bolo já esfriou, eu passei uma faquinha nas laterais e estou desenformando para vocês verem. Olha que massa fofinha. Agora eu vou cortar ele 2 vezes, fazendo 3 camadas de bolo para rechearmos. E para fatiar é bem simples. Se você não tem um nivelador de bolos, você vai pegar uma faca, vai marcar toda a lateral do bolo na altura desejada e depois que marcar, você vai adentrando a faca até cortar toda a fatia. Olha que maravilha de massa. Nem parece que é uma massa de liquidificador, super fofinha. Porém, antes de rechear, vamos preparar a calda para umedecer o bolo. Aqui eu tenho 300 ml de água morna e eu vou acrescentar 1 colher de sopa de leite ninho e vou diluir. E acrescento também 60 ml de leite condensado. Mexe bem e a calda já está pronta. Eu vou montar o bolo na mesma forma onde eu assei. Então eu já lavei a forma e forrei aqui com um saquinho plástico próprio para alimentos. Pego a primeira parte da massa, onde era o fundo, coloco aqui com o miolo para cima. E vamos umedecer. Essa quantidade de calda dá certinho para essa massa. Eu divido então em quantidades iguais aqui para as 3 partes de massa. Agora eu vou colocar o recheio. Dividi aqui ao meio então e coloquei uma parte. E agora vou ajeitar o recheio na massa do bolo. E aqui eu já tenho os morangos, eu já lavei e sequei. Eu lavo, higienizo bem e depois coloco em cima de uma folha de papel toalha e vou secando. Agora eu vou cortar os morangos ao meio e colocar essa parte do corte voltada para cima. Terminei de colocar os morangos, eu vou vir com a outra parte da massa. E aqui eu coloquei os morangos virados com o corte para cima, porque assim eles vão ficar em contato com a massa do bolo. Então, se eles liberarem um pouquinho de caldo, a massa vai absorver, então não tem perigo. Aqui também eu estou usando morangos maduros, porém estão bem firmes. Eu aconselho vocês, sempre que for fazer um bolo com recheio de morango, procurar um morango assim, maduro e firme. Não esqueça de umedecer a massa e agora eu vou colocar o recheio. Vou espalhar e colocar novamente os morangos. Se você quiser colocar morangos em apenas uma camada, também pode. Fica a seu critério. Então, sempre com a parte cortada, voltada para cima. Aqui eu já terminei de colocar os morangos e agora vou colocar a última camada de massa.
E eu vou colocar essa parte do miolo virada para os morangos. E agora vamos umedecer. Agora que eu umedeci, eu vou fazer uma suave pressão para unir a massa ao recheio. Agora eu embalo com o próprio saquinho e vou levar para a geladeira cerca de 3 a 4 horas para depois decorar. Lembrando, gente, que sempre que você for fazer um bolo usando morango in natura, é melhor montar no mesmo dia que for consumir. Você pode até fazer de um dia para o outro, mas aí, olha aquela dica, os morangos têm que estar bem firmes, ok? E para fazer a cobertura e decoração do bolo, eu vou usar raspas de chocolate branco. Você pode usar chocolate ou cobertura fracionada, pode ser qualquer uma, ok? E para as raspas ficarem bonitas, é necessário que o chocolate ou a cobertura esteja macio. Então, se estiver muito dura, você coloca um pouquinho no micro-ondas para que ela fique macia. É bem pouco tempo. Geralmente eu coloco 5 segundos de um lado, viro e coloco 5 segundos de outro. E aí você vai ver se já está macio. Se não estiver, volta um pouquinho para o micro-ondas. Se você não tem micro-ondas, liga o forno do fogão, deixa aquecer, desliga e depois coloca o chocolate lá, até você ver também que está macio. É rápido também. E se estiver muito calor na sua região e o chocolate estiver muito mole, as raspas também não vão sair bonitas. Aí você pode colocar o chocolate um pouquinho na geladeira até ele dar uma leve cristalizada e ficar macio. Para fazer as raspas, eu uso esse descascador de legumes que tem a lâmina aqui, olha, retinha. Mas você pode fazer também com uma faca sem serra. Então eu vou apoiar o meu chocolate e vou vir puxando as raspas. Aqui no canal eu já gravei alguns vídeos onde eu ensino a fazer raspas de chocolate. Na descrição eu deixo para vocês o link. Olha como vão saindo bem bonitas em forma de canudinho. Outras ficam assim mais abertas, né? Mas todas ficam muito bonitas. Raspas prontas, nós vamos fazer agora o chantininho para cobertura. Eu coloquei aqui nessa tigela 300 ml de chantilly bem gelado e vou colocar 3 colheres de sopa de leite ninho e 2 colheres de sopa de leite condensado bem gelado. Lembrando, pessoal, que aqui eu vou dar uma sugestão de decoração, você pode fazer como preferir. E essa quantidade de chantininho que eu estou fazendo é para você usar um bico fino na decoração. Vou mostrar o que eu vou usar. Aqui agora é só bater até o ponto de chantilly. Vamos lá então. Aqui eu desligo nesse ponto, que as pazinhas da batedeira ficam marcadas, mas não sai chantilly nas pás da batedeira. Assim ele já vai ficar no ponto certo para decorar. E eu vou usar esse biquinho aqui, que é o 5M, ele é uma pitanguinha aberta, ele é da Mago, mas você pode usar outro biquinho, desde que seja assim, mais fino e que saia pouco chantilly. Se você for usar um bico mais largo, uma pitanga maior, que deposite mais chantilly no bolo, então essa quantidade de chantilly não será suficiente, tá? Aí é só fazer um pouco mais, não tem problema. Vou desenformar o bolo. Colocando esse saquinho como proteção, desenforma muito fácil. Esta bandeja que eu usei para colocar o bolo, ela tem a referência B5. Vou pegar aqui um pouquinho do chantilinho e vou passar em cima do bolo. Fiz uma camada bem fininha. Agora vamos decorar a lateral. Eu vou apoiar o bico de confeitar aqui na bandeja, vou fazendo pressão com a mão para liberar o chantilly. E vou fazendo esse movimento, venho até em cima e desço, até em cima e desce, sempre assim. Então não tem segredo, é só subir e descer. Aqui eu terminei então de decorar todas as laterais do bolo. E usando o mesmo bico, eu vou fazer agora um rodapé. Então, eu venho aqui na lateral, faço uma pitanguinha e puxo, só assim. E aqui em cima, no acabamento, a mesma coisa.
Faço uma pitanguinha e puxo, pitanguinha e puxo. Fica bem delicado o acabamento e bem bonitinho. Essa é uma maneira, então, de decorarmos o bolo todo usando apenas um bico de confeitar. Agora eu vou colocar as raspas. E para finalizar, vou colocar aqui uns morangos. Mas como eu disse para vocês, a decoração fica a seu critério. E este bolo está pesando 3,3 kg. Então é um bolo que, se você for servir fatias de 100 gramas, você consegue servir mais de 30 pedaços. A validade dele em geladeira é de 2 dias. E agora eu vou mostrar para vocês como está por dentro. Olha que maravilha de fatia, é show, não é? Massa super fofinha, molhadinha, um recheio bem cremoso e os pedaços de morango bem suculentos. Faz esse bolo aí que eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu vou terminando esse vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!